80 samurais. 80 homens de carne e osso enfrentando um horizonte que escurece com 20.000 guerreiros mongóis. A praia de Komoda, na ilha de Tsushima, está prestes a se tornar um matadouro. É 18 de novembro de 1274 d.C. e o mundo samurai, tal como existe, tem exatamente 3 horas de vida. Mas vamos voltar 7 anos, porque este massacre não começa com sangue. Começa com uma carta. 1267. Um mensageiro chega à costa do Japão. Ele traz um documento selado com o selo imperial de Kublai Khan, o homem mais poderoso do planeta, o neto de Gengis Khan, o imperador que conquistou toda a China, subjugou a Coreia e expandiu o maior império que o mundo já viu. E agora ele coloca os olhos em 4 ilhas a leste. 4 ilhas que os mongóis chamam de Terra do Sol Nascente. Japão. A carta é simples, brutalmente simples. Desde os tempos antigos, os governantes de pequenos países procuraram manter relações amistosas com os das grandes nações. Nós, tendo conquistado toda a China e a Coreia, agora estendemos nossa mão para suas costas. Enviem embaixadores, paguem tributo ou enfrentem as consequências. Não é um convite, é uma sentença de morte. O shogunato Kamakura, o governo militar que controla o Japão, lê a carta, relê e faz algo que nenhum outro reino conquistado pelos mongóis jamais fez. Algo que desafia toda a lógica militar e diplomática. Eles a ignoram completamente. Silêncio absoluto. Sem embaixadores, sem tributo, nem mesmo uma resposta educada dizendo obrigado. Mas não, Kublai Khan não está acostumado ao silêncio. Ele envia outra carta, e outra, e outra. Durante 6 anos, mensageiros mongóis cruzam o mar do Japão, levando a mesma mensagem cada vez mais ameaçadora. 6 anos de avisos ignorados, 6 anos de oportunidades desperdiçadas. 6 anos em que o Japão basicamente diz ao império mais poderoso do mundo: não estamos interessados na sua amizade. Não estamos interessados no seu comércio. E definitivamente não estamos interessados em ser seus vassalos. Bravura absoluta ou arrogância suicida? Porque aqui está o problema. O Japão nunca foi invadido. Nunca. Em toda a sua história, nenhum exército estrangeiro pisou em suas costas. Os samurais são guerreiros formidáveis, sim, mas sua experiência de combate limita-se a guerras civis internas. Eles lutam entre clãs japoneses. Eles conhecem as regras do Bushido, o código do guerreiro, combates 1 contra 1, honra no campo de batalha, anunciar seu nome e linhagem antes de atacar. Os mongóis não têm ideia do que é o Bushido e não se importam. Enquanto o Japão permanece em seu orgulhoso silêncio, Kublai Khan está preparando algo que os japoneses nem conseguem imaginar. Nos portos da Coreia, especificamente em Masan e na Baía de Rapo, uma frota de invasão está sendo construída. 900 navios, 900 embarcações de guerra que transportarão 15.000 guerreiros mongóis e chineses, mais 8.000 soldados coreanos forçados a se juntar. 23.000 homens, armas que o Japão nunca viu, táticas que não entendem e uma disciplina militar que conquistou da Europa Oriental ao Pacífico. Os mongóis não lutam com honra, lutam para vencer. Eles usam veneno em suas flechas, atacam em grupos, não anunciam seus nomes e têm algo que aterrorizará os samurais mais do que qualquer espada: bombas de pólvora, esferas de ferro cheias de explosivos que lançam com catapultas. Quando explodem, fragmentos de metal voam em todas as direções, rasgando carne e osso. O som é ensurdecedor, o efeito psicológico, devastador. O Japão não sabe nada disso. Enquanto os mongóis constroem sua armada, os samurais treinam com suas katanas, aperfeiçoam seu arco e flecha, meditam sobre a honra e a morte digna. Eles não têm ideia de que a honra está prestes a se tornar irrelevante. Outubro de 1274, a frota zarpa da Coreia. 900 navios navegando para o leste. Destino: a ilha de Tsushima. Por que Tsushima? Primeiro, porque é a porta de entrada para o Japão, uma pequena ilha entre a Coreia e a ilha principal de Kyushu. Se você conquistar Tsushima, tem uma base, um ponto de apoio, um lugar de onde lançar o ataque final ao Japão. Em Tsushima, vivem aproximadamente 80 samurais permanentes sob o comando do dito governador militar chamado Sosukuni. 80 guerreiros para defender uma ilha inteira. Eles têm esposas, filhos, camponeses sob sua proteção.
Tem templos, campos de arroz, um modo de vida que existe há gerações. E agora, em 18 de novembro, eles veem o horizonte escurecer. Não é uma tempestade, são velas. Centenas e centenas de velas. A frota mongol aparece como um pesadelo materializado. Os vigias na costa correm para informar Sosukune. O governador sobe um penhasco e observa. Ele conta os navios. 10, 20, 50, 100. Ele não consegue contar todos. São muitos. Sukune sabe matemática básica. 80 contra milhares. As opções são claras. Render-se, fugir para Kyushu e avisar o shogunato. Ou fazer o impensável. Ficar, lutar, morrer. Aqui está o dilema moral que define tudo o que se segue. O que vale mais? A vida ou a honra? Porque Sukune e seus homens sabem que vão morrer. Não há dúvida sobre isso. Mas se fugirem, Tsushima cai sem resistência. Os mongóis terão uma base segura. E o mais importante, se não houver resistência, se ninguém lutar, o shogunato em Kyushu não saberá quão grande é a ameaça. Não saberão que precisam mobilizar o país inteiro. Não saberão que isto não é um grupo de piratas. É uma invasão em grande escala. Sukune toma a decisão. Eles ficam, lutam e, no processo, enviam uma mensagem que levará dias para chegar a Kyushu, mas será clara. O Japão está sob ataque e o inimigo é imparável. A frota mongol desembarca na praia de Komoda. Os primeiros barcos tocam a areia, os guerreiros pulam na água e é aqui que o pesadelo se materializa para os samurais. Estes não são guerreiros individuais buscando duelos honrados. Eles são uma máquina militar, avançam em formação, escudos na frente, arqueiros atrás. Takezaki Suenaga, um dos guerreiros de Tsushima, cavalga na frente. Ele grita seu nome a plenos pulmões. Espera que um guerreiro mongol responda. Espera um duelo. Em vez disso, recebe uma chuva de flechas. Os mongóis não hesitam, não respondem. Simplesmente atiram. Centenas de flechas escurecem o céu. Suenaga sente 3 impactos quase simultaneamente. Um no ombro, outro na coxa. O terceiro mata seu cavalo. Ele cai, rola na areia. Ele vai morrer aqui, nesta praia, sem nem ter cruzado espadas com ninguém. Mas Suenaga não morre. Ainda não. Um de seus companheiros, um samurai chamado Shiraishi Michiyasu, vê a cena e cavalga direto para a linha mongol, gritando, desafiando, tentando criar uma distração. Os mongóis se viram. Michiyasu cai, mas nesses segundos cruciais, Suenaga consegue rastejar para fora do campo de batalha. Ele sobreviverá. Será uma das poucas testemunhas diretas do que está prestes a acontecer. Os 80 samurais estão sendo massacrados. Não é uma batalha, é uma execução organizada. Os mongóis não lutam como indivíduos, lutam como uma unidade. Quando um samurai investe, 10 mongóis o cercam, atacam de todos os ângulos, sem duelos, sem honra, apenas eficiência brutal. E então os samurais ouvem algo que nunca ouviram antes, um assobio agudo no ar, seguido por uma explosão que treme a terra. As bombas de pólvora, esferas de ferro do tamanho de uma cabeça humana, voam pelo ar, lançadas dos navios mongóis. Quando impactam, explodem com um barulho ensurdecedor. O fogo irrompe. Fragmentos de metal voam em todas as direções como 1000 facas invisíveis. Cavalos entram em pânico, homens gritam. Alguns samurais nunca ouviram uma explosão na vida. Acham que é magia, acham que é o trovão dos deuses. É pior do que isso, é tecnologia. É a diferença entre uma civilização que esteve em guerra constante contra metade do mundo e uma ilha que lutou apenas contra si mesma. Sosukune vê seus homens caírem um a um. Vê a formação mongol avançar como uma maré imparável. Ele pega sua katana. Há uma tradição samurai. Quando a derrota é inevitável, quando não há escapatória, um guerreiro pode escolher morrer lutando ou morrer pela própria mão. Seppuku, suicídio ritual. Morrer com dignidade em vez de ser executado como um cão. Sukune não escolhe nenhum dos dois. Ele carrega direto para o centro da formação mongol. Seus homens restantes o seguem, 23 samurais na última carga desesperada. Eles gritam, brandem suas katanas, jogam-se contra uma parede de escudos e lanças. Ninguém sobrevive. A batalha de Komoda dura menos de 3 horas. 80 samurais mortos. Os mongóis têm baixas? Sim, mas são mínimas. Talvez 100 homens, talvez menos. É um massacre tão completo que os mongóis nem consideram uma batalha real.
para eles, foi um aquecimento. Agora eles controlam a praia. Desembarcam o resto da força. 20.000 guerreiros pisam em solo japonês pela primeira vez na história. E a verdadeira invasão de Tsushima começa. Os mongóis não perdem tempo, dividem suas forças. Um grupo avança para o interior da ilha, procurando vilas, templos, qualquer sinal de resistência. Outro grupo protege a costa e um terceiro começa a construir fortificações. Porque aqui está a genialidade da estratégia mongol. Eles não apenas invadem, eles conquistam e ficam. Os aldeões de Tsushima ouvem os tambores de guerra mongóis ecoando nas colinas. Veem a fumaça das fogueiras inimigas. Sabem que os 80 samurais não voltarão. Algumas famílias fogem para o interior, escondendo-se em florestas e cavernas. Outros tentam escapar em pequenos barcos para Kyushu. Muitos não conseguem. Os mongóis patrulham as águas próximas, capturam aqueles que tentam fugir, e é aqui que a brutalidade mongol se mostra em toda a sua magnitude. Porque os mongóis não matam apenas soldados. Eles têm uma tática de terror psicológico que aperfeiçoaram em 40 anos de conquistas. Fazer o próximo alvo se render antes de você chegar. Como? Garantindo que os sobreviventes contem histórias tão aterrorizantes que ninguém queira lutar. Os mongóis fazem prisioneiros centenas de civis, mulheres, crianças, sacerdotes idosos, amarram-nos e depois fazem algo que ficará gravado na memória coletiva japonesa por séculos. Eles perfuram as palmas de suas mãos, passam cordas pelos buracos e penduram os prisioneiros nas laterais de seus navios como estandartes humanos. Imagine isso. Imagine ser um defensor na próxima ilha, olhando para o horizonte e vendo a frota mongol se aproximando com corpos pendurados nos navios. Pessoas que ainda estão vivas, pessoas que estão gritando. Essa é a mensagem. Isto espera por você se resistir. Alguns prisioneiros são decapitados. Suas cabeças são empilhadas na praia como um aviso. Os mongóis têm uma contagem macabra. Tsushima cai completamente em 2 dias. 2 dias para conquistar uma ilha inteira. Os poucos samurais que restaram em aldeias remotas tentam organizar a resistência. Lutam, morrem. Não há épico nessas mortes nem poemas, apenas sangue na lama e corpos insepultos. Mas algo crucial aconteceu. Algo que os mongóis não planejaram. Antes de morrer, Sosukune conseguiu enviar uma mensagem. Um cavaleiro escapou nas primeiras horas do ataque. Cruzou o estreito para Kyushu em um pequeno barco. Chegou à cidade de Dazaifu, a capital administrativa de Kyushu, com notícias que parecem impossíveis. Uma frota imensa, milhares de guerreiros, armas que explodem como trovões. Tsushima caiu. O governador de Dazaifu, Shoni Tsuneseuki, ouve o relatório. Sua primeira reação é incredulidade. Uma invasão? Sério? 6 anos se passaram desde a última carta de Kublai Khan. 6 anos de silêncio. Muitos no shogunato pensavam que o imperador mongol tinha esquecido o Japão, que ele estava muito ocupado consolidando a China, que as ameaças eram apenas palavras vazias. Tsuneseuki agora sabe a verdade. As ameaças eram uma promessa. Ele mobiliza tudo o que tem. Envia mensageiros urgentes para Kamakura, a capital do shogunato. Ordena que todos os samurais disponíveis em Kyushu se concentrem na costa. Começa a evacuar as aldeias perto do mar. Prepara defesas. Mas aqui está o problema. O Japão não tem um exército unificado. Não há recrutamento em massa. Os samurais são guerreiros de elite, mas são poucos. Talvez 3.000 em toda a região de Kyushu contra 20.000 mongóis. E os mongóis já estão em movimento. Depois de garantir Tsushima, a frota zarpa novamente. O próximo alvo, a ilha de Iki, fica a apenas 50 quilômetros de Tsushima, ainda mais perto de Kyushu. Se Iki cair, os mongóis estarão às portas do Japão continental. Iki é maior que Tsushima, tem mais população e mais defensores. Aproximadamente 120 samurais sob o comando do dito Taira Kagetaka. Kagetaka sabe o que aconteceu em Tsushima. O mensageiro chegou. Contaram-lhe tudo. As formações mongóis, as bombas, o massacre total. Kagetaka tem uma decisão a tomar, a mesma decisão que Sukune enfrentou. Ficar e morrer, ou fugir e viver. Mas Kagetaka tem algo que Sukune não tinha. Tempo, dias de preparação. Ele pode organizar uma defesa real.
Pode escolher o terreno, pode fazer cada mongol pagar um preço por cada metro de terra, ou pode evacuar, levar seus homens, suas famílias, todos os civis que puder e escapar para Kyushu antes que a frota chegue. Salvar vidas em vez de sacrificá-las pela honra. Kagetaka escolhe a honra. Ele fica. Prepara barricadas nas praias. Organiza arqueiros nas colinas. Evacua mulheres e crianças para o interior da ilha, para templos e fortalezas improvisadas, e espera. 20 de novembro, a frota mongol aparece no horizonte de Iki. Kagetaka vê os mesmos 900 navios. Vê os corpos pendurados nas laterais. Reconhece alguns rostos. Pessoas de Tsushima que conheceu em festivais, em cerimônias. Agora são cadáveres balançando com as ondas. O desembarque começa. Os mongóis aperfeiçoaram a tática. Primeiro, bombardeio com as esferas explosivas. As catapultas nos navios lançam dezenas de bombas em direção à costa. Explodem entre os defensores. Cavalos fogem aterrorizados. Depois, ondas de arqueiros. Milhares de flechas escurecem o céu. Os samurais se refugiam atrás das barricadas improvisadas. E, finalmente, a infantaria. Os mongóis atacam, mas desta vez encontram resistência organizada. Kagetaka dividiu seus homens em pequenos grupos. Eles não correm como loucos para a morte. Posicionam-se em pontos estratégicos, colinas, passagens estreitas, lugares onde os números mongóis contam menos. Funciona por algumas horas. Funciona. Os mongóis tomam a praia, sim, mas quando avançam para o interior, os samurais contra-atacam pelos flancos em emboscadas rápidas. Atacam e recuam. Atacam e recuam. Matam dezenas de mongóis. Talvez centenas, mas os mongóis são 20.000 e têm o dia todo. As formações mongóis se adaptam, enviam batedores, detectam as emboscadas antes que aconteçam, cercam as posições defensivas e, pouco a pouco, metodicamente, esmagam cada ponto de resistência. Os 120 samurais tornam-se 100, depois 80, 60, 40. Kagetaka está ferido. Uma flecha no flanco, outra na perna. Sangra, mas continua dando ordens. Reagrupa os sobreviventes em uma pequena fortaleza no centro da ilha. É uma estrutura de madeira. Não resistirá a um cerco, mas talvez possa durar até a noite, e na escuridão, talvez alguns possam escapar. Os mongóis cercam a fortaleza. Não atacam imediatamente. Não têm pressa. Esperam. Deixam o medo crescer. Deixam os defensores ouvirem os gritos dos civis capturados. Deixam-nos imaginar o que está por vir. Então lançam as bombas, uma após a outra. A fortaleza queima. As paredes de madeira explodem. Kagetaka sai com seus últimos 20 homens. Ele carrega uma última vez. Não grita seu nome. Não busca um duelo honrado. Apenas luta. Mata 3 mongóis antes que uma lança o atravesse. Ele cai. Tenta se levantar. Um soldado mongol se aproxima. Levanta-lhe a espada. Kagetaka fecha os olhos. Iki cai em um dia. 120 samurais mortos, milhares de civis capturados, as mesmas atrocidades, mãos perfuradas, cabeças empilhadas, corpos pendurados nos navios, 2 ilhas, 200 guerreiros aniquilados em menos de uma semana, e agora a frota mongol dirige-se para Kyushu, para o coração do Japão. 23 de novembro, os 900 navios chegam à Baía de Hakata, na costa norte de Kyushu. É o maior desembarque da história japonesa. 20.000 guerreiros mongóis contra 3.000 samurais espalhados na região. A matemática é brutal, mas algo mudou. Os samurais de Kyushu tiveram dias para se preparar. Ouviram os relatórios. Sabem que as táticas tradicionais não funcionam. Sabem que a honra individual vai matá-los. Pela primeira vez em sua história, os samurais japoneses têm que se adaptar ou ser extintos. E o mais importante, atrás deles está a nação inteira. Se Kyushu cair, o Japão cai. Não há mais ilhas para onde recuar. É aqui ou nunca. Os mongóis desembarcam em Hakata. A praia é larga, perfeita para um desembarque massivo. As bombas explodem, flechas voam, formações avançam. Eles esperam outro massacre fácil. Em vez disso, encontram algo inesperado. Os samurais não carregam, não gritam seus nomes. Mantêm a posição, esperam, e quando os mongóis chegam perto o suficiente, atacam em ondas coordenadas. Não lutam sozinhos, lutam em grupos. É desajeitado, é improvisado, mas funciona melhor do que o suicídio heróico. Os mongóis avançam, sim, mas pagam um preço.
Para cada quilômetro que conquistam, perdem dezenas de homens. A praia torna-se um matadouro mútuo. Cai a noite. Os mongóis controlam a costa, mas não penetraram profundamente. Reagrupam-se, acendem fogueiras, planejam o ataque final para o dia seguinte. Os samurais recuam para as colinas próximas. Estão exaustos, feridos, mas vivos. E então, o céu muda. As nuvens ficam pretas. O vento começa a soprar do mar com uma força que dobra árvores. Os mongóis na praia olham para o horizonte. Algo está vindo, algo enorme. É uma tempestade, mas não qualquer tempestade. É um tufão, um furacão do Pacífico que se formou durante dias em águas abertas. E agora, na noite de 23 de novembro, atinge a baía de Hakata com fúria absoluta. As ondas crescem 35 metros, 10 metros. Os 900 navios mongóis ancorados na baía começam a colidir uns com os outros. Marinheiros tentam cortar âncoras, afastar-se da costa, navegar para águas profundas, mas é tarde demais. O vento os empurra. As ondas os arrastam. Navios batem contra rochas, partem-se ao meio. Guerreiros mongóis dormindo no convés são jogados na água. Os que estão abaixo do convés ficam presos quando os navios afundam. O oceano engole centenas de embarcações em questão de horas. Em terra, os mongóis desembarcados estão presos. O vento é tão forte que não conseguem ficar em pé. Tendas voam, fogueiras apagam, a chuva cai como lanças. E na escuridão total, incapazes de ver a 3 metros de distância, ouvem algo pior que a tempestade. Os samurais atacam, aproveitando o caos. Conhecem o terreno, movem-se no escuro como fantasmas, caem sobre os acampamentos mongóis. Matam, desaparecem, atacam novamente em outro ponto. Os mongóis não conseguem formar linhas defensivas, não conseguem usar suas táticas de formação. Estão cegos, molhados, aterrorizados. Amanhece em 24 de novembro. A tempestade continua, embora com menos intensidade. Os samurais voltam para as colinas e olham para a baía. O que vem é uma visão apocalíptica. A costa está coberta de destroços, madeira despedaçada, cadáveres flutuando, navios virados. Das 900 embarcações, talvez 300 ainda estejam flutuando, talvez menos. Os mongóis em terra estão desmoralizados. Sem navios, estão presos em território inimigo. Sem suprimentos, morrerão de fome. Sem reforços, serão massacrados. O comandante mongol, um general chamado Hong Dagu, toma uma decisão desesperada. Retirada imediata. Ordena que todos os sobreviventes retornem aos navios restantes. Abandonam equipamentos, abandonam feridos, abandonam toda a pretensão de conquistar Kyushu. A frota maltratada zarpa de volta para a Coreia. Dos 20.000 guerreiros que chegaram, aproximadamente 13.000 retornam. 7.000 mortos, não em batalhas gloriosas, mas por uma tempestade. Os japoneses observam os navios se afastarem, não conseguem acreditar. Eles venceram, não por superioridade tática, não por números, mas pelo clima, por pura sorte inexplicável. Ou talvez não tenha sido sorte, talvez fosse algo mais. Nos templos de Kyushu, monges budistas e sacerdotes shintoístas oravam sem parar desde que souberam da invasão, pedindo proteção divina, pedindo um milagre. E justo quando tudo parecia perdido, quando os mongóis estavam prestes a dominar o Japão, a tempestade veio. Os japoneses dão um nome a esse vento, chamam-no de kamikaze, vento divino. O vento, enviado pelos deuses para proteger o Japão da invasão estrangeira, é o nascimento de um mito nacional que durará 700 anos. Mas aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. O que acontece quando os deuses não enviam um segundo milagre? Porque Kublai Khan não acabou. A invasão de 1274 foi apenas a primeira tentativa, um teste de reconhecimento em força. Agora ele sabe que o Japão é vulnerável. Sabe que os samurais podem ser derrotados. Sabe que com mais homens, mais navios, melhor planejamento, ele pode conquistar as ilhas. E ele tem 7 anos para se preparar. No Japão, o shogunato Kamakura está em pânico. Venceram sim, mas por pouco. Tsushima destruída, Iki arrasada, milhares de civis mortos ou capturados. Se os mongóis retornarem com uma força maior, o Japão não sobreviverá. O regente do shogunato, Hojo Tokimune, ordena mobilização total. Construção de muralhas defensivas ao longo de toda a costa de Kyushu. Recrutamento de mais samurais. Treinamento em novas táticas. Pela primeira vez, o Japão se prepara para uma guerra total contra um inimigo externo.
As muralhas começam a subir em Hakata, estruturas de pedra de 2 metros de altura cercando toda a baía. A ideia é simples: se os mongóis não puderem desembarcar facilmente, seus números não importam. Terão que cruzar as muralhas sob fogo. Milhares de trabalhadores, camponeses forçados a construir, levantam as fortificações durante anos. Enquanto isso, na China, Kublai Khan está furioso. A derrota não foi militar, foi climática, mas ainda é uma derrota. Sua reputação está em jogo. Mongóis não perdem invasões, não recuam. Se ele permitir que o Japão permaneça inconquistado, outros vassalos podem pensar que podem se rebelar. Ele ordena a construção de uma frota ainda maior, não 900 navios, 4.500 navios. Não 20 mil guerreiros, 140 mil guerreiros. A maior invasão que o mundo viu em séculos. Uma armada tão imensa que nenhuma tempestade poderia pará-la. Mas construir uma frota de 4.500 navios não se faz em meses, faz-se em anos. Kublai Khan precisa de madeira, precisa de marinheiros, precisa de estaleiros funcionando dia e noite na Coreia e na China. E enquanto ele constrói, o Japão se prepara. Os 7 anos entre a primeira e a segunda invasão são de paranoia constante. Toda a primavera, todo o verão, vigias nas costas de Kyushu examinam o horizonte, esperando ver velas mongóis. Cada vez que uma tempestade aparece, camponeses acham que é o kamikaze retornando. Cada vez que um navio estrangeiro chega, samurais correm para as praias com armas em punho. O Japão torna-se uma fortaleza. As muralhas de Hakata estendem-se quilômetro após quilômetro. Torres de vigia são construídas em cada promontório. Flechas são armazenadas aos milhões. Samurais são treinados não apenas em combate individual, mas em formações de grupo. Aprendem a lutar como os mongóis, como uma unidade, não como heróis solitários. Hojo Tokimune, o regente do shogunato, mal dorme. Tinha 23 anos quando enfrentou a primeira invasão. Agora tem 30. Dedicou toda a sua vida a preparar o Japão para o retorno dos mongóis. Visita templos, medita, consulta monges sobre o significado do kamikaze. Foi um milagre único? Ou os deuses protegerão o Japão para sempre? Ninguém tem respostas, apenas fé. Primavera de 1281. Espiões japoneses na Coreia enviam relatórios alarmantes. A frota está quase completa. Os mongóis estão embarcando tropas. A invasão é iminente. Tokimune ordena mobilização total. Todos os samurais no Japão devem dirigir-se a Kyushu. Não é um pedido. É uma ordem sob pena de morte. Clãs que estiveram em guerra civil por décadas devem deixar seus conflitos e se unir. Pela primeira vez em gerações, samurais de todo o país lutam sob uma única bandeira. Aproximadamente 40 mil guerreiros concentram-se em Kyushu. É o maior exército que o Japão já reuniu. Mas contra 140 mil mongóis ainda é insuficiente. Verão de 1281, a frota zarpa. Mas não é uma única frota, são duas. A primeira, composta por 900 navios com 40 mil guerreiros mongóis e coreanos, parte da Coreia. A segunda, com 3.600 navios e 100 mil soldados chineses, zarpa do sul da China. O plano é que ambas as frotas se encontrem na costa de Kyushu e ataquem simultaneamente. É a coordenação logística mais ambiciosa da era medieval, e desde o início, tudo dá errado. A frota coreana chega primeiro, no início de junho. Não espera pela frota chinesa. O comandante, o general Hong Dagu, decide atacar imediatamente. Seu raciocínio é simples. Se esperarem, os japoneses terão mais tempo para se preparar. Melhor atacar rápido. Atacam as ilhas de Tsushima e Iki novamente, mas desta vez encontram resistência preparada. Os japoneses evacuaram todos os civis. Deixaram apenas guarnições de samurais treinados especificamente para combate de guerrilha. Os mongóis desembarcam. Os samurais atacam das florestas, emboscadas constantes. Os mongóis tomam as ilhas, sim, mas perdem centenas de homens no processo. Continuam para Kyushu, chegam a Hakata e veem as muralhas. 2 metros de pedra sólida cercando toda a baía. Atrás das muralhas, milhares de arqueiros samurais esperando. Nenhuma maneira de desembarcar sem sofrer baixas massivas. Hong Dagu ordena um ataque frontal de qualquer maneira.
Os mongóis tentam cruzar, pulam dos barcos, correm em direção às muralhas sob uma chuva de flechas. Alguns chegam, tentam escalar. Os samurais os empurram com lanças, jogam-nos de volta. Corpos empilham-se ao pé das muralhas. Os mongóis recuam, voltam para os navios. Hongdagu percebe que não pode tomar Hakata por ataque direto. Ele precisa da frota chinesa. Precisa dos 100.000 homens adicionais para cercar as defesas, atacar de múltiplos pontos. Mas a frota chinesa não chega. Está atrasada. Tempestades no mar da China Oriental. Problemas logísticos. A coordenação entre duas frotas separadas por milhares de quilômetros é quase impossível com a tecnologia do século XIII. Hongdagu espera. Seus 40.000 homens estão presos nos navios ancorados em uma costa hostil. Dias passam, semanas. O calor do verão é brutal. A água potável começa a escassear. Provisões acabam. Homens ficam doentes. Disenteria, febres. Estar amontoado em navios de madeira sob o sol japonês é uma receita para a praga. E os samurais não ficam parados. Organizam ataques noturnos. Pequenos barcos com 10 ou 20 guerreiros aproximam-se da frota mongol furtivamente no escuro. Abordam os navios, matam a tripulação, incendeiam as velas, escapam antes que os reforços cheguem. Os mongóis chamam-nos de piratas da noite. Não lutam com honra. Atacam à noite, matam silenciosamente, desaparecem. É aterrorizante. Marinheiros mongóis não conseguem dormir. Cada rangido no escuro pode ser um samurai subindo a bordo. Finalmente, em meados de julho, a frota chinesa chega. 3.600 navios com 100.000 soldados novos. Hongdagu está aliviado. Agora podem lançar o ataque massivo, cercar a terra em múltiplos pontos, sobrecarregar os defensores com números puros. Mas seus homens estão exaustos. Estiveram no mar por semanas. Muitos estão doentes. O moral está no fundo do poço. E os chineses recém-chegados não conhecem o terreno, não sabem como os japoneses lutam. Hongdagu decide esperar mais alguns dias, reagrupar, planejar o ataque coordenado. É uma decisão tática razoável. É também a decisão que condena a invasão. Porque em 14 de agosto, o céu escurece novamente. Nuvens vêm do sul, pretas, densas, girando em espirais que os marinheiros reconhecem imediatamente. Outro tufão. Maior que o de 7 anos atrás, muito maior. Os comandantes mongóis entram em pânico, ordenam levantar âncoras, zarpar para águas profundas onde as ondas são menos perigosas do que perto da costa rochosa. Mas 4.500 navios não se movem rápido. Alguns estão ancorados muito perto uns dos outros. Outros têm âncoras presas. Outros simplesmente não têm marinheiros saudáveis suficientes para operá-los. O vento começa a soprar. Suave no início, depois mais forte. Então, com uma força que arranca mastros dos convéses, as ondas crescem a alturas impossíveis. 15 metros, 20 metros. Montanhas de água que levantam os navios como brinquedos e os arremessam contra rochas. Hongdagu está em seu navio capitânia tentando coordenar a retirada. Ele vê uma onda gigante se aproximando, grita ordens. Ninguém consegue ouvi-lo sobre o rugido do vento. A onda atinge o navio, vira-o. Hongdagu cai na água, tenta nadar. A correnteza o arrasta. Ele desaparece sob as ondas. Nunca encontram seu corpo. Em terra, os samurais observam das muralhas. Não conseguem acreditar no que veem. A maior frota da história está sendo destruída diante de seus olhos. Navios partindo-se ao meio. Homens pulando na água apenas para se afogar segundos depois. O oceano está cheio de destroços. Corpos, bandeiras rasgadas. A tempestade dura 2 dias. 2 dias de vento implacável, chuva horizontal, ondas que redesenham a costa. Quando finalmente amanhece em 16 de agosto, a baía de Hakata parece um cemitério. Milhares de cadáveres flutuam na água. Destroços de navios cobrem quilômetros de praia, e das 4.500 embarcações que compunham a frota de invasão, menos de 300 permanecem navegáveis. Os sobreviventes mongóis estão presos, sem navios para voltar para casa, sem comida, sem água potável. Alguns tentam se render, nadam até a costa com as mãos para cima. Os samurais os executam, sem prisioneiros. Não depois do que aconteceu em Tsushima.
não depois dos corpos pendurados nos navios, não depois das mãos perfuradas. Outros sobreviventes tentam construir jangadas improvisadas com destroços de navios. A maioria afunda antes de sair da baía. Os poucos que conseguem se afastar da costa morrem de sede ou são capturados por pescadores japoneses que os entregam aos samurais. Durante semanas, guerreiros japoneses vasculham as praias procurando mongóis escondidos em cavernas, em florestas, em aldeias abandonadas. Caçam-nos como animais. Alguns sobreviventes cometem suicídio antes de serem capturados. Outros tentam lutar até o fim. Nenhum volta para casa. Dos 140 mil guerreiros que deixaram a China e a Coreia, aproximadamente 20 mil retornaram. 120 mil mortos. A maioria afogada, alguns executados, outros simplesmente desapareceram no caos. É a derrota naval mais catastrófica da história até aquele ponto. Maior que Salamina, maior que Ácio. Uma frota inteira apagada da existência em 2 dias. Kublai Khan recebe a notícia em seu palácio em Dadu, a moderna Pequim. Diz-se que ele permaneceu em silêncio por horas. Então ordenou a execução de vários comandantes sobreviventes. A China está falida depois de construir 2 frotas gigantes que acabaram no fundo do oceano. A Coreia está devastada. E o mais importante, os mongóis que conquistaram metade do mundo temem o mar do Japão. Marinheiros sobreviventes contam histórias, dizem que os deuses japoneses protegem aquelas águas, que qualquer frota que tente invadir será destruída, que o Japão é intocável. A superstição se espalha. Nenhum comandante mongol quer liderar uma terceira invasão. Ninguém quer enfrentar o kamikaze novamente. Kublai Khan morre em 1294. Seu sonho de conquistar o Japão morre com ele. Nenhum imperador posterior tenta. Pelos próximos 650 anos, até a Segunda Guerra Mundial, nenhuma potência estrangeira tenta invadir o Japão. E no Japão, o kamikaze torna-se um mito nacional. Templos o celebram, sacerdotes pregam sobre ele, samurais o invocam. Os deuses protegem o Japão. É uma crença que durará séculos, que moldará a identidade nacional, que fará os japoneses acreditarem que seu país é literalmente indestrutível. Em Tsushima, onde tudo começou, os sobreviventes enterram seus mortos. 80 samurais que ficaram quando poderiam ter fugido. 80 homens que sabiam que iam morrer, mas lutaram mesmo assim. Eles não pararam a invasão, mas a atrasaram. Enviaram o aviso. Deram tempo a Kyushu para se preparar. Eram heróis ou loucos, bravos ou suicidas. Depende de como você olha. Mas aqui está a verdade desconfortável. Se tivessem fugido, se tivessem escolhido a vida sobre a honra, talvez a invasão tivesse tido sucesso. Talvez os mongóis tivessem estabelecido uma base em Tsushima sem resistência. Talvez tivessem alcançado Kyushu antes que as muralhas fossem construídas. Ou talvez nada disso importasse. Talvez o kamikaze tivesse vindo de qualquer maneira. Talvez os deuses realmente protegessem o Japão. Talvez tudo estivesse predestinado, mas os 80 samurais não sabiam disso. Não sabiam que uma tempestade estava vindo. Não sabiam que venceriam. Só sabiam que tinham uma escolha: correr ou ficar, viver ou morrer com dignidade. Eles escolheram a dignidade, e essa escolha, multiplicada por centenas de guerreiros em Tsushima, Iki e Kyushu, é o que salvou o Japão tanto quanto qualquer vento divino. Mas há uma história dentro desta história que não é contada com frequência. A história daqueles que não foram heróis, que não escolheram morrer gloriosamente, que sobreviveram e tiveram que viver com essa decisão. Takezaki Suenaga, lembra dele? O samurai que carregou primeiro na praia de Komoda. Aquele que gritou seu nome esperando um duelo honrado e recebeu 3 flechas em vez disso. Aquele que foi resgatado enquanto seus camaradas morriam. Ele sobreviveu. E essa sobrevivência o assombrou pelo resto de sua vida. Suenaga voltou para casa após a primeira invasão. Ferido, traumatizado, mas vivo. Seus vizinhos olhavam para ele com uma mistura de respeito e algo mais, algo desconfortável. Porque em uma cultura onde morrer em batalha é glorioso, sobreviver quando seus camaradas morrem é complicado. Suenaga sabia o que pensavam. Ele fugiu. Ele se salvou enquanto os verdadeiros guerreiros caíam. Não importava que ele estivesse inconsciente. Não importava que tivesse sido arrastado do campo de batalha. A narrativa era mais forte que os fatos. Então, ele fez algo extraordinário. Algo que nenhum outro samurai tinha feito.
Contratou um artista, um pintor, e pediu-lhe para criar um pergaminho ilustrado, um emakimono. O pergaminho chama-se Moko Shurai Ekotoba, a narrativa ilustrada das invasões mongóis, e é único na história japonesa porque mostra os samurais perdendo, mostra as bombas explodindo, mostra guerreiros fugindo aterrorizados, mostra Suenaga caindo de seu cavalo com flechas no corpo. Por que ele fez isso? Porque precisava que as pessoas soubessem a verdade. Precisava que entendessem que os mongóis não eram um inimigo comum, que a vitória não foi devido à superioridade samurai, foi devido à sorte, ao clima, a um milagre que poderia não se repetir. Mas havia outra razão. Suenaga buscava recompensas. No sistema feudal japonês, samurais que lutam em batalhas esperam ser compensados com terras, títulos, dinheiro. Mas como você prova que lutou se todas as testemunhas estão mortas? Como prova seu valor se sobreviveu quando deveria ter morrido? O pergaminho era sua evidência. Mostrava que ele estava lá, que carregou primeiro, que foi ferido em combate, que suas ações, embora não tenham resultado em morte gloriosa, foram bravas. Funcionou. Eventualmente, ele recebeu terras, reconhecimento. Mas a questão permanece. Ele teve que se justificar porque realmente fugiu? Ou teve que se justificar porque a cultura samurai era tão obcecada com a morte honrosa que simplesmente sobreviver era suspeito? E Suenaga não estava sozinho. Centenas de samurais sobreviveram às invasões, lutaram, mataram mongóis. E então, quando o kamikaze veio e salvou o Japão, milhares de samurais esperavam recompensas, terras, dinheiro, reconhecimento, mas o tesouro estava vazio. 7 anos construindo muralhas, mobilizando exércitos, e no final, a batalha decisiva foi travada por uma tempestade. Hoje o Tokimune tentou recompensar os guerreiros com títulos honorários, posições cerimoniais, promessas de favores futuros. Não foi suficiente. Muitos samurais sentiram que tinham arriscado suas vidas por nada, que o shogunato os usou e depois os descartou. As tensões cresceram. Alguns clãs começaram a questionar a autoridade do shogunato. Se os deuses salvaram o Japão, por que precisamos do governo? Se o kamikaze é real, por que pagamos impostos para manter exércitos? Tokimune morreu jovem, aos 34 anos. Alguns historiadores dizem que foi de doença, outros dizem que foi de estresse. Ele dedicou toda a sua vida a preparar uma invasão que, no final, foi derrotada pelo clima. Morreu sem saber se era um grande líder ou apenas um homem sortudo. As invasões mongóis mudaram o Japão para sempre, mas não da maneira que se esperaria. O Japão entrou no período Sengoku, a era dos estados combatentes. 200 anos de conflito constante. Foi culpa das invasões mongóis? Não diretamente, mas elas plantaram as sementes. Mostraram que o shogunato não era invencível, que os samurais podiam ser derrotados, que até o governo mais poderoso dependia da sorte. E o mito do kamikaze cresceu, tornou-se maior a cada geração. No século XIV, era uma história de deuses literalmente soprando vento contra invasores. No século XIX, era a prova de que o Japão era a terra escolhida. No século XX, era a justificativa para acreditar que o Japão não podia perder uma guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos japoneses chamavam-se kamikaze, vento divino. Eles colidiam contra navios americanos, acreditando que, como em 1281, os deuses protegeriam o Japão no final. Eles não o fizeram. Hiroshima, Nagasaki. O Japão rendeu-se incondicionalmente e o mito do kamikaze morreu no cogumelo atômico. Descobriu-se que os deuses não protegiam o Japão, que as tempestades de 1281 foram apenas isso, tempestades. Coincidências meteorológicas, sorte. Mas por 650 anos, milhões de japoneses acreditaram e essa crença moldou uma nação, criou uma identidade, moldou políticas, guerras, cultura. E os mongóis? O que aconteceu com eles após 2 fracassos catastróficos? Nada. Absolutamente nada. Kublai Khan continuou governando o maior império do mundo. Conquistou o resto da China, subjugou o Vietnã, expandiu seu território até onde a vista alcançava. A derrota no Japão foi uma nota de rodapé, um fracasso menor em um reinado de vitórias massivas. Mas algo mudou na psique mongol. Por gerações, eles tinham sido invencíveis em terra, cruzaram desertos, montanhas, estepes, aniquilaram exércitos 10 vezes maiores, mas o mar os derrotou 2 vezes.
O oceano tornou-se seu limite, sua única fronteira impossível. Historiadores modernos fazem perguntas desconfortáveis. As tempestades foram realmente tão devastadoras? Ou os mongóis simplesmente não eram bons marinheiros? Os navios foram construídos às pressas, muitos com madeira verde que não tinha secado adequadamente. Designs chineses e coreanos misturados sem coordenação. Algumas fontes sugerem que as frotas já estavam meio desfeitas antes das tempestades chegarem. Talvez o kamikaze tenha sido apenas o golpe final para uma invasão que já estava condenada. Talvez os japoneses tenham vencido tanto pelas muralhas, pela resistência feroz e pela logística mongol desastrosa quanto pelo clima. Mas essa versão não inspira, não cria lendas, não vende a narrativa de uma nação divinamente protegida. Tsushima hoje é uma ilha tranquila. Turistas visitam as praias onde 80 samurais morreram. Há monumentos, placas comemorativas, museus mostrando réplicas de armaduras mongóis e katanas samurais. Os descendentes de Sosukune ainda vivem lá, mantêm o templo da família, honram seus ancestrais que escolheram morrer. Mas há também uma placa para os mongóis, os coreanos, os chineses, os 120 mil homens que se afogaram no fundo do mar do Japão. Soldados que não escolheram esta guerra, marinheiros recrutados à força, famílias que nunca souberam o que aconteceu com seus filhos. Porque aqui está a verdade final. Não havia mocinhos e bandidos nesta história. Havia impérios em expansão, havia guerreiros seguindo ordens, havia homens morrendo por decisões que outros tomaram. Os 80 samurais de Tsushima foram bravos. Eram também ferramentas de um sistema feudal que valorizava a morte sobre a vida, heróis e vítimas simultaneamente. Os mongóis eram invasores brutais. Eram também soldados profissionais fazendo seu trabalho em uma era onde a conquista era política padrão. E o kamikaze foi um milagre. Ou foi sorte, ou foi mau planejamento mongol, ou foi tudo ao mesmo tempo. A história não dá respostas limpas. Apenas eventos, fatos, consequências. 80 samurais contra 20 mil mongóis. Uma batalha que durou 3 horas. Uma guerra que durou 7 anos. Uma lenda que durou 700 anos. O sangue na praia de Komoda secou há séculos. Os ossos estão enterrados. Os navios estão no fundo do oceano. Mas as perguntas permanecem. Quando é heróico ficar e morrer? Quando é estupidez? O que vale mais? Viver com vergonha ou morrer com honra? Os deuses realmente intervêm em batalhas humanas? Ou apenas atribuímos significado divino a padrões climáticos aleatórios? O Japão escolheu acreditar no kamikaze. Essa crença fê-los sentir-se invencíveis, fê-los sentir-se especiais, escolhidos. E essa crença eventualmente levou-os a guerras que não podiam vencer contra inimigos que não se renderiam a tempestades convenientes. Os mongóis escolheram esquecer. O Japão tornou-se aquelas ilhas que não valiam a pena conquistar. Uma nota lateral na história de um império que conquistou tudo o resto. E os 80 samurais de Tsushima escolheram morrer. Eles não salvaram o Japão, não derrotaram os mongóis, apenas ganharam tempo, enviaram uma mensagem e tornaram-se símbolos de algo maior que eles mesmos. Talvez isso seja tudo. A história lembra não os fatos, mas os símbolos, as histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos e o que valorizamos. 80 contra 20 mil. Números impossíveis, probabilidades ridículas. Fim previsível. Mas eles ficaram mesmo assim. E 600 anos depois, ainda falamos sobre eles.